Fala, cowboys, beleza? Deixa o like e se inscreve no canal, hein? Não esquece. Bom, vamos falar deste exemplo que está passando aí na tela. É um exemplo de uma situação, querendo ou não, comum, vamos dizer, onde existe um cara super destacado no sentido financeiro, porém de uma aparência totalmente inferior à de sua parceira, né, ali em questão. Então o cara, ele tá bem acima do peso e tal, ele tá até brincando ali com a ideia, né, do tipo, você não tá, né, fora de forma, na verdade você tá liso, né, você tá pobre, você tá sem dinheiro. E essa é uma discussão interessante aqui na comunidade, tá? Já foi falado de diversas formas, de diversas maneiras diferentes. Só que hoje eu quero trazer uma luz para este assunto dentro de várias perspectivas que eu tenho a respeito, tá? Então eu até acredito que a gente pode falar desse assunto mais ou menos de duas formas. Uma seria, a mulher ela gosta de dinheiro ou ela gosta de homem, né? E o segundo, isso importa? Será que importa mesmo saber essa diferença? Ou dane-se e importante é curtir e aproveitar, né? Seja da forma que for. Então existem essas duas maneiras, de certa maneira, que englobam o mesmo assunto, né? E eu quero trazer para vocês uma espécie de compacto a respeito, tá? Uma ideia que eu tive aqui, que eu acredito que possa facilitar o entendimento, pelo menos da minha opinião a respeito, tá? Do porquê que eu acredito que é um tema importante e porquê que a gente precisa falar a respeito, ok? Primeira coisa, eu quero separar para vocês dois conceitos, tá? É um conceito apenas, não é uma coisa real do ponto de vista do que significam as palavras, ok? Mas eu quero tratar da diferença entre atrativo e atraente, tá? São palavras sinônimos, tá? Não tem o mesmo significado no sentido do dicionário, ok? Mas na minha proposta eu vou separá-las, tá? Então um homem atraente, ele é um homem que ele é visualmente, tá, atraente para alguma mulher, tá? Então aí não tô dizendo necessariamente o Shed ou algo assim, tá? Mas seria a boa e velha atração genuína que a gente tanto fala aqui. Então um homem atraente, né, ele tem esse fator aí e independe de qualquer outra característica que ele possa ter, tá? Ele é atraente por si só. Então apenas ali a questão estética é o suficiente para atrair uma mulher. E a gente sabe muito bem do quanto que apenas pela parte física é muito complicado de se atingir o patamar feminino, né? Então a régua delas acerca deste assunto, do quanto que um homem precisa ser belo por si só, né? É um ponto que pouco é falado fora aqui da comunidade, mas dentro da nossa comunidade a gente abordou esse assunto de diversas maneiras. Eu tenho vários e vários vídeos falando a respeito. E a minha opinião, ou seja, um homem para ser atraente por si só é muito improvável, muito complicado, mas não estou dizendo que é impossível, não estou dizendo que só o Shed tem isso, ok? Porém, né, justamente por esses fatores todos, é possível dizer que homens atraentes são raros, ok? No entanto, o homem atrativo, ele já é um pouco mais comum, tá? Faz parte do nosso dia a dia. Possa ser que você faça parte desta categoria, ok? Porque ele é um homem que ele pode até ser que ele seja atraente também, tá? Não é, um não exclui o outro, ok? Porém ele entrega algo que vai além do aspecto físico ou não tem aspecto físico algum, tá? Como seria, por exemplo, o caso do rapaz aí do vídeo, que tá muito acima do peso e tudo mais, né? Mas ele tem algum outro fator atrativo, que é atrativo ao feminino. Pode ser dinheiro, né? Pode ser fama. Pode ser também algum tipo de estabilidade, né? Às vezes um cara aí, um Luiz Felipe concursado, aquela coisa toda, né? Um cara que entrega provisão, ou um cara que tem algum talento especial, ou tem algum destaque em algum tipo de grupo, tá? Então ele é atrativo de algum modo, tá? E esse valor, né? Esse valor de atratividade, ele vai ser visto dependendo da mulher e do objetivo dela, tá? Então, conforme o que ela tem ali, né, de objetivo, por exemplo, eu quero ter um relacionamento de longo prazo com um cara que é estável, ou então eu quero ter, né, experiências com um cara que tem grana, ou eu quero ter o privilégio de dizer que eu saí com um cara famoso, né? E, como eu disse, pode não necessariamente indicar que o cara é super atraente e tudo mais. Então, a gente pode imaginar, por exemplo, o Luva de Pedreiro, que tá tão na moda atualmente. Ele é um cara que tem fama, que, né, possivelmente possa ter aí dinheiro, enfim, não sei. Mas
atualmente ele está em destaque, então ele tem ali algo, né, que agrega valor de certa maneira e por consequência algumas vão enxergá-lo de forma atrativa, ok? Então o homem ele é atrativo, como eu falei, ele não é necessariamente um homem que gera atração genuína, tá? Mas ele é um homem com um alvo, tá? Então a depender do objetivo feminino, tá? O atrativo dentro do mercado de relacionamento, na minha opinião, ele é muito mais interessante para a mulher. Então a mulher, quando ela está em busca de relacionamento sério, ela vai atrás do homem mais atrativo, ok? No entanto, no mercado casual, o atraente ele é a melhor opção, é o mais visado, é o mais procurado, tá? Ou seja, um homem que está ali muito acima do peso, ele pode perfeitamente ser atrativo, tá? É por isso que você consegue encontrar por aí exemplos, não necessariamente tão extremos como desse caso aí do vídeo, mas exemplos às vezes de um cara, né, que não tem a aparência física e tá com uma moça bonitinha, bonita ou linda, enfim, a depender do grau aí, do nível que a gente está tratando, ok? Agora vem a questão principal desse vídeo aí, que é um ponto que eu coloquei no início aqui, né? A mulher, ela gosta então de dinheiro ou ela gosta de homem, tá? E se eu te disser que essa resposta ela já tá aqui na nossa comunidade, mas alguns eles não perceberam ainda e tal, né, não notaram, né, que é o quê? A mulher, na verdade, ela é uma eterna insatisfeita, ok? Então ela quer tudo. Ela gosta dos dois, tá? E gostar assim, no sentido de ter ali ao lado dela. Então ela quer o cara atrativo, ela quer o cara atraente. Quando ela consegue um, ela quer o outro, ou ela quer uma junção dos dois. Então ela sempre vai querer mais, ok? Isso faz parte do conceito também de hipergamia, tá? Então quando eu digo pra vocês assim, nesse aspecto todo, vocês têm que entender que quando eu tô falando de um assunto, um não exclui o outro. Você tem que saber complementar tudo isso, tá? E o que eu posso dizer pra vocês é que a maioria de nós, né, e eu posso adicionar aí que se porventura você também faça parte desse perfil, vai estar condicionada à ideia do homem mais atrativo. Então, de repente, você foi um cara que construiu algum tipo de patrimônio, ou como falei, é um cara mais estabilizado, um cara mais, né, que entrega muito bem a ideia do beta provedor, por exemplo. Você tem duas formas de analisar a situação. Ou de repente, se você for um cara destacado também, que acompanha o canal, um cara que tem muita grana e tal, né? Você pode encarar isso aí de duas formas, né? Uma seria a forma de se auto-enganar, tá? Então você, por exemplo, é um cara que conseguiu esse sucesso financeiro e tal, né? Cuidou de si, não precisa necessariamente estar acima do peso e tal, mas cuidou de si e tudo mais. E aí, por consequência, você entende que esse valor que você colocou na sua vida é um valor que te tornou muito atraente, tá? E não necessariamente atrativo, hein? Lembre disso. O homem ele pode acreditar que ele está atraente por conta disso. Pode ser um fator? Até pode, tá? Como eu disse, o atrativo ele não necessariamente não é atraente, ok? Então, assim, você acaba querendo... Mas quando eu falo auto-enganar, é porque... Como o ego está na frente, às vezes a gente não enxerga a realidade, ok? Então, por isso é importante entender, né? E saber filtrar muito bem isso, tá? Então você pode ir por esse caminho, né, do auto-engano e preferir acreditar que sim, você está extremamente atraente, se tornou um homem atraente, esse homem que faz parte dessa categoria que eu falei que é muito rara de se conseguir, de atingir esse nível, atingir essa régua feminina, ok? Decisão sua acreditar nisso. Ou então você pode entender melhor a sua realidade, tomar um pouco mais dessa pílula aqui e pensar no seguinte, vou aproveitar então o benefício que eu tenho hoje, tá? Da maneira que eu desejar ali e tal, ou seja, se eu tô afim de sair ali com essa mulher que aparenta estar interessada em mim de alguma forma e tal, eu vou lá, saio com ela, né, curto e tudo mais, mas não crio um vínculo, tá? Por isso, tá? Por isso que na minha opinião é importante entender, tá? Toda a questão das próprias red flags, de outros contextos, e entender este tema também. Esse tema ele não é tão irrelevante como alguns gostam de apontar, tá? Justamente por isso, porque às vezes, como eu falei, o ego tá muito na frente do homem, justamente pelo homem buscar muito esse sucesso, principalmente o financeiro, ele acaba acreditando que tá melhor por isso, e obviamente está melhor, obviamente vai ter mais sucesso, obviamente ele é mais atrativo. Mas ser atrativo não significa ser atraente,
tá? Então evite ao máximo se render ao seu ego. Isso é um erro comum à maioria dos homens, tá? Especialmente aqueles que estão no lado blue e que são de sucesso, tá? Esse é um dilema, tá? É um dilema na vida de um homem, por exemplo. Um homem que ele sabe que ele é só atrativo, né? Ou seja, ele não é atraente, ele tem essa dúvida eterna. Ou seja, imagina, por exemplo, o Whindersson Nunes. O que passa na cabeça dele quando tem uma moça ali que tá interessada nele e tal? Em algum ponto ele para pra pensar assim, nossa, será que ela gosta de mim de verdade? Né? Aquele pensamento mais blue, tô falando aqui agora, tá? Então será que ela gosta de mim e tal? E aí esses caras, eles pensam isso, só que eles preferem ir pra ilusão. Por quê? Porque eles preferem se auto-enganar, tá? Pra terem aquilo que eles desejam. Que é uma mulher atraente ao lado dele, uma mulher bonita, né? Que vai entregar de repente, eu quero ter uma família, alguma coisa assim e tal, né? Mas na minha visão, o cara que ele tá dentro da rede aqui, ele precisa entender isso, ele precisa entender a diferença de atração genuína, entender os conceitos, né, que eu tô colocando aqui pra vocês de atrativo e atraente, tá? Mas não só entender, ele tem que saber o que ele quer da vida dele. Eu vou ser um Volcel, aí a história é outra, mas se não, né? Então o que eu vou fazer então? Eu tenho grana, eu sou um cara atrativo, ou então eu sou um cara estável, eu sei que eu sou tratado como uma espécie de beta provedor, só que eu não quero ser isso. Então o que você faz? Você tá com o dane-se. Você aproveita do benefício que você possui conforme o seu valor, conforme aquilo que você pode entregar, porque é isso que a mulher vai enxergar no homem no final das contas. Então não é que ela gosta de dinheiro, ela gosta do que é valoroso pra ela, tá? No final das contas ela não quer necessariamente o seu dinheiro, ela prefere ter dinheiro pra ela, né? Então, por exemplo, se ela olha pra você como um cara que é apenas atrativo, possa ser que ela vá tentar buscar ou, como eu falei, uma experiência de curto prazo, que envolva o financeiro ou algo assim, ou uma experiência de longo prazo, que é geralmente o que a maioria vai procurar, tá? Então ela vai pensar nessa hipótese, nessa possibilidade, por exemplo, de eu quero casar com um dono de cassino, né? Me apaixonei pelo dono de cassino, um exemplo aí de um vídeo anterior aqui do canal. Enfim, entenda isso, tá? Entenda essa diferença. Não é ficar bitolado nisso. Pelo contrário, muitos caras que são espertos, que são inteligentes, eles sabem disso. Eles sabem fazer parte, né, de um perfil mais atrativo, mas eles tacam o dane-se e aproveitam, entendeu? Então se você quer fazer parte disso de algum modo, entenda essa questão. Só tem um porém, tá? Um detalhe importante aqui. No exemplo que eu trouxe para vocês, o rapaz, ele, por estar muito acima do peso e tudo mais, é um ponto que eu preciso deixar claro aqui para vocês. Não deixe isso de lado, assim, então vou tacar o dane-se para isso também. Não por conta de buscar a atração ou algo assim, porque como eu falei pra vocês, o cara atraente, ele é raro mesmo. Ele é um cara muito difícil de você encontrar. Então mesmo que você esteja no shape e tal, possa ser que ainda assim você não atinja essa demanda, tá? Mas estar no shape, estar bem, estar em forma, precisa estar super, né? Super, hiper, mega bombado, sei lá, alguma coisa assim. Não é disso que eu tô falando. Mas você tem que estar bem pra aproveitar a vida, então. Entendeu? Aproveitar, por exemplo, você tá do lado de uma moça muito atraente, mas você é um cara que tá totalmente fora de forma, você vai aproveitar como isso aí? Pensa bem, entendeu? Então, pense nisso, tá? Não exclua essa questão da sua vida, porque você tem que cuidar de si, cuidar da sua saúde, tá bom? Então, é um fator importante que eu quis deixar aqui pro final, tá? Um recadinho final aí, beleza? Mas, em todo caso, ainda assim, entenda que essa questão de ser o homem atraente, como eu falei, por ser algo raro, você não deve buscar. Na minha opinião, o que você deve buscar, na real, é a sua realização. O que você quer pra sua vida, o que você gosta, o que você quer curtir, né? Qual o caminho que você quer seguir, beleza? No fundo é isso, tá bom? Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje. Se você puder deixar o like, eu agradeço. Se puder se inscrever aqui no canal também, fechou? Tamo junto e um forte abraço a todos.